Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elizabeth e hoje eu trouxe uma nova proposta para compartilhar com vocês. Vamos conhecer o Memorial da Segurança no Transporte? Então vamos fazer assim. Eu vou dar um tempinho para vocês lavarem as mãos, higienizarem as mãos, porque esse é um cuidado que nós devemos ter sempre. Enquanto isso eu faço aqui e vocês fazem aí na casa de vocês, pode ser? Olá, vamos começar? Eu vou marcar o tempo. Vamos lá? Pegue o sabão ou o sabonete. Abra a torneira. Molhe as suas mãos, mas não esqueça de fechar a torneira, pois temos que economizar a água. Esfregue bem as suas mãos para deixar ela bem limpinha. Depois, abra a torneira novamente, enxague as suas mãos, feche a torneira, pegue a toalha, seque bem as suas mãos e pronto! Agora, já podemos pegar o material. Pegue uma folha, lápis de cor, giz de cera, o que você quiser usar. Pronto! Agora já podemos começar a nossa aula. Tudo certo então, crianças? Vamos começar? Eu vou lembrar vocês também que vocês podem registrar, né, no seu caderno ou numa folha a nossa proposta de hoje, que você vai escrever Programa Linhas do Conhecimento, Memorial da Segurança no Transporte, a data de hoje e o nome da professora, certo? Agora, nós vamos começar a nossa proposta com um desafio. O desafio dos sons. Vamos lá? Então, eu vou colocar aqui para vocês um som e vocês vão tentar adivinhar aí em casa do que se refere esse som, tá bom? Então, vamos lá. Você conhece esse som? Eu conheço, mas aqui em Curitiba não tem. Sempre quando eu ouço, né, ou eu vou para a praia, ou em Paranaguá. Som do que será que é? É um som de navio, isso mesmo, quem falou navio acertou. Parabéns. Próximo som, vamos lá. E esse som? É um som de helicóptero, isso mesmo. Vocês têm coragem de andar de helicóptero? Eu não tenho. Eu teria muito medo, mas seria bem interessante, né? Próximo. Ah, professora, mas esse é muito fácil. Nas ruas, né? Nós vemos direto. É um carro. Isso mesmo, um carro. Parabéns para quem acertou. Próximo. Deixa eu ver aqui se eu encontro mais um sonzinho. Que som será que é esse? É uma moto. Nossa, e parece que ele está com pressa, né? Ele está acelerando bastante. Vamos ver se é? Isso mesmo. É uma moto. Próximo som agora. Vamos lá. Conhece esse som? É um som de um trem. Isso mesmo, quem falou trem acertou. Eu já fico me imaginando, andando de trem lá na Serra do Mar. Imagina, que delícia, né? Vamos conferir? Isso, olha na tela aí. Nós temos a imagem de um trem. E parece a Serra do Mar mesmo, hein, gente? Vamos lá. Próximo. As crianças conhecem muito, né? É um som da buzina de uma bicicleta, isso mesmo. Vamos conferir?
Sei que muitas crianças hoje aprenderam, estão aprendendo a andar de bicicleta. É isso mesmo. Então, do que será que nós falamos agora? Nós falamos de meios de transporte. Mas o que são os meios de transporte? Eles são formas que as pessoas utilizam para ir de um local para outro, para transportar cargas, alimento e para se locomover, não é mesmo? E como que esses meios de transporte se locomovem? Então, eles andam, eles voam, eles flutuam. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês alguns brinquedos que são meios de transportes, como essa caminhonete. Vocês gostam de brincar de carrinho? Uma moto bem esportiva. Aqui mais uma motinho. Um carrinho de bombeiro. Um trem. Um helicóptero bem pequenininho. Mais um carrinho esportivo. E aqui é um skate, que a gente vê muito nas ruas aqui da cidade, não é mesmo? Estamos falando de meios de transportes. Eu sei que vocês conhecem os meios de transportes, mas eu trouxe aqui na tela para mostrar para vocês a imagem de alguns meios de transportes, como o trem, o avião, a bicicleta, o navio e mais um helicóptero. Os meios de transportes, eles fazem parte da nossa vida. Mas quando que surgiram os meios de transporte, vocês sabem? Essa é uma longa história. Contam alguns cientistas que os meios de transporte surgiram no período lá da pré-história. Também, nesse período, surgiram outras invenções, como, por exemplo, o fogo. Você sabia disso? Então, o fogo, ele trouxe muita facilidade para nós, né? Então, a partir lá da pré-história começaram a surgir essas novas invenções que facilitaram a vida da gente, que é o caso dos meios de transportes. E agora eu coloquei na tela aí uma imagem de uma roda. Essa roda, ela é um modelo de uma das primeiras rodas que foi construída. Ela é de madeira, né? Madeira maciça, que os homens lá da pré-história construíram. Os primeiros registros, os mais antigos, foram encontrados por volta de 3.500 a 4.000 a.C. Então, é muito tempo atrás. Lá num local chamado Mesopotâmia, onde hoje fica a Turquia, né? Então, as primeiras rodas, elas eram de madeira. Na próxima imagem também nós temos as rodas, mas aí elas já estão bem mais modernas, né? Porque ali já foi criado o aro das rodas, né? Então, facilitou muito a locomoção. Inclusive, depois começaram a criar esses carrinhos, as carroças. Temos ali numa imagem até a carroça com uma capota, né? Uma capotinha ali que dá para transportar pessoas. Ele virou um meio de transporte. Ele passou a fazer parte da vida das pessoas, né? E também a roda foi utilizada depois de modernizada, até mesmo na indústria. Você sabia que alguns animais também são usados como meio de transporte? Vou colocar na tela aqui a imagem. É o transporte e a tração animal. Nós trouxemos ali um cachorro, a mula, o camelo, uma lhama, um boi, um cavalo, um jumento, um elefante. Então, todos esses animais, eles são usados também para puxar pessoas, puxar cargas. Mas aqui em Curitiba, desde o ano de 2015, esse meio de transporte que é puxado por um animal, ele foi proibido, né? Então, é por meio de uma lei. Então, não pode, porque nós temos que pensar que o animal também sente sede, fome, né? Ele também fica doente, ele também fica machucado e ele merece respeito, não é mesmo? Então, agora, nós vamos chegar lá no início da nossa proposta, onde eu falei para vocês, aonde é o local que nós vamos conhecer hoje, que é o Memorial da Segurança no Transporte. Mas, professora, o que é memorial? Então, memorial é um espaço reservado para conservar histórias,
a memória, acontecimentos históricos, memórias de pessoas. A ideia para construir esse memorial veio lá da Suécia, que é um país que fica lá na Europa. Lá existe uma meta audaciosa, que é eles criaram uma meta, né? Que é a busca pelo acidente zero. Então, inspirados nessa meta, né, do acidente zero, foi criado um memorial aqui em Curitiba. Ele fica lá na cidade industrial de Curitiba e é um espaço que reúne muita história. Quando você entra no memorial, você se depara com a história desde a pré-história, desde o início da história do homem, que antes, vocês acho que já ouviram, né? Já sabem, já conhecem essa história, que os homens moravam nas cavernas. Depois eles começaram a se agrupar e formar cidades, e depois inventaram também as ruas, que era para organizar essas cidades, né? E lá no memorial tem tudo aquilo que fala de história, a evolução dos transportes, a evolução, né, do carro, fala também sobre, depois, quando veio a parte de fabricar carros em série, né, como são os nossos carros hoje, são vários. Antigamente não, eles fabricavam um carro de uma determinada marca, depois que começaram a surgir os outros carros, né? Então, lá ele apresenta toda essa história, muita tecnologia, tudo que tem de novidade, e também o que é muito importante para nós, é a segurança das pessoas. A segurança que as pessoas precisam ter para andar nesses meios de transportes, e também dos pedestres, porque os pedestres também fazem parte do trânsito, né? Os ciclistas, motociclistas, todo mundo que está na rua, até a pessoa que está de skate, né? Ele tem que ter cuidado, um tem que respeitar o outro, o maior vai respeitar o menor, por exemplo, o caminhão vai respeitar o carro vai respeitar o ciclista, o motociclista, e assim, e todos vão respeitar o pedestre. Mas cada um tem que fazer a sua parte, não é mesmo? Então, falando em segurança, na próxima imagem, eu trouxe aqui a segurança das crianças. As crianças, quando andam nos carros, elas também precisam usar equipamentos de segurança, que são eles. Vamos lá. Você está vendo um bebezinho deitadinho ali no bebê conforto? Então, no bebê conforto, a criança vai, desde quando ela nasce, até 13 quilos. Né? Então, só que a gente tem que ter bom senso, porque às vezes a criança não tem 1 ano, né, que é de 0 a 1 ano, mas ela já passou, ou ela já fez 1 ano e ainda ela não atingiu os 13 quilos, então precisa sempre ter bom senso. A segunda imagem, nós temos uma cadeirinha, que a criança ela usa de 13 a 18 quilos e até 4 anos. Também sempre pensando que a pessoa tem que analisar, né? Se é a cadeirinha mesmo que é a necessária para aquela criança, né? Para garantir a segurança da criança. E também o assento elevado. Na terceira imagem, ali nós temos uma menininha sentadinha numa cadeirinha, num assento elevado. Ela tem que ter de 18 a 36 quilos, né? Crianças de 4 a 10 anos e também usando sempre o bom senso. Eu trouxe aqui a imagem de mais um meio de transporte que tem lá no Memorial da Segurança, né? Então, é uma bicicleta, certo? A bicicleta e o seu equipamento de segurança mais importante, que é o capacete, certo? Ele é bem forte, você vai pôr e vai fechar aqui do ladinho. O capacete do ciclista, ele não tem aquela abinha aqui, acrílica, que nem o do motociclista, certo? Então, alguns ciclistas usam também um óculos. O óculos não é estilo, não, é para proteger, às vezes, alguma poeira, alguma areia que possa vir no olho do ciclista e possa fazer com que ele caia, né? Ele se desequilibre e possa ocorrer um acidente. Outro equipamento também que os ciclistas usam são luvas. Assim como os motoqueiros usam também, eles usam luvas. Porque se ele for cair, de repente, se ele for cair,
Quando a gente vai cair, qual que é a nossa primeira reação? É ir com as mãos, né? Então, essa daqui até tá bem ela já protegeu muito da queda, né? Bem usadinha. Mas além de capacete, óculos, luva, também existem outros equipamentos de segurança, como, por exemplo, se o ciclista for andar à noite, são roupas refletivas, a própria, aquele sininho, aquela buzininha da bicicleta lá, se você está andando, ele avisa que você vai passar, né? Às vezes a pessoa está andando muito distraída lá na rua, né? Também tem ciclistas que têm como equipamento de segurança o retrovisor, a luz no período da noite também é muito importante, né? Então nós temos que lembrar que para sermos ciclistas, nós temos que seguir as regras também, né? De trânsito, e lembrar que também existem as ciclovias ou ciclofaixas, que ele torna o transporte mais seguro, certo? Então, quando tem a ciclovia ou ciclofaixa, daí seria mais interessante usá-las. Na próxima imagem, nós temos a segurança do motociclista. Nossa, como aumentou a quantidade de motos, né, nas cidades. Então, eles não estão só indo e vindo, utilizando só para ir estudar, trabalhar. Principalmente agora, nós vemos muitos entregadores, muitas pessoas que trabalham e também necessitam usar os seus equipamentos de segurança. O principal deles é o capacete. Lembra que eu falei para vocês da viseira? Esse capacete aqui, ele protege bem. Não é mesmo? Então, e também tem outros equipamentos que os motociclistas têm, né, que podem evitar acidente. Então, existem hoje em Curitiba também, em alguns cruzamentos, na frente, né, onde os carros param no sinaleiro, demarcado assim que se chama motocaixas. Ali, o motociclista, quando ele vem na via, ao invés de ele parar do lado dos carros, ele para na frente e dá mais segurança para os motociclistas, além de a gente saber que também precisa de roupas, pode ter roupas específicas, botas, cotoveleiras e muitos outros equipamentos. Na próxima imagem, nós temos uma balança. Uma balança que ela alerta para a redução de velocidade. Essa balança, ela funciona assim, eu vou subir na balança e ela vai mostrar o meu peso. Só que dependendo da velocidade que o carro está, esse meu peso vai aumentar muito. Então, se eu estiver com 20 km por hora, por exemplo, andando a 20 km por hora, meu peso vai ficar menor. Mas se eu estiver andando a 60 km por hora, vai aumentar muito o peso, né, da pessoa e, em caso de acidente, pode acontecer algo bem mais grave. Também em exposição, nós temos os pneus. Eles tiveram muita mudança desde o início, não é mesmo? Então lá nós temos pneus para vários tipos de veículos. Inclusive um ali enorme que é maior que certamente é bem maior que muitas pessoas. Então, lá na exposição, lá no memorial, a gente pode conferir, conhecer diferentes tipos, né, de pneus e a importância de manter o pneu, os cuidados com o pneu, né, porque ele também é um item de segurança. Se o pneu, por exemplo, estiver careca, como a gente fala, se você for acionar o freio, provavelmente não será tão bom como se fosse um pneu novo, certo? E agora, então, vamos conhecer a mesa tátil. Qual que é a experiência que nós temos lá? É um objeto como esse, aqui eles colaram um pneu e você vai sentir em diferentes tipos de pavimentos, como, por exemplo, no asfalto, no gelo, na pedra, na areia, como que o pneu vai deslizar nesse pavimento, certo? Então, o que ele quer mostrar é que o percurso percorrido ele pode ser fácil, mas ele pode ser perigoso também, né? E também pode ser imprevisível, principalmente para as
pessoas que são inexperientes no trânsito, né? Então, é um alerta que, se você dirigir devagar, seria mais seguro. Na próxima imagem, nós temos um caminhão. É um caminhão de crash test. Nesse caminhão, neste caminhão foram feitos vários testes. Então, ele mostra como que o caminhão ficou depois desses testes, certo? Também o cabine tilt. É um caminhão do tamanho normal, proporção normal. E eu fiz essa experiência, a gente entra dentro do caminhão, coloca o cinto de segurança, estava sozinha no caminhão, segurei no volante e o caminhão, ele faz aquele movimento como se fosse um tombamento. Então, o caminhão vai todo para o lado de lá, todo para o outro lado também, e você fica firme ali no volante. Então, ele está mostrando a segurança que o cinto de segurança proporciona para o motorista ou para o passageiro, certo? Na próxima imagem é o nosso ilustre ônibus biarticulado, aquele que aparece lá no início, quando mostra a imagem do Memorial da Segurança no Transporte. Sim, ele está inteirinho lá no primeiro andar ali do memorial. Então, dentro existe uma exposição. Essa exposição ele fala sobre o transporte coletivo de Curitiba, né? As inovações urbanas desenvolvidas ao longo das últimas décadas. Então, uma parte do ônibus, ele é só exposição e na frente ele foi preservado, né? Para principalmente quem não é de Curitiba, que não é acostumado a andar nesses ônibus, para ter a sensação de andar no ônibus. E uma curiosidade, você sabia que o ônibus biarticulado, ele foi criado em 1992 para Curitiba? Isso mesmo, ele foi especialmente desenvolvido para a nossa cidade, né? Então, isso foi no ano de 1992 e ele faz parte do cenário da nossa cidade. Na próxima imagem, podemos observar ali o ônibus embaixo, né? E o interior dele, certo? Então, agora, vamos testar nossos conhecimentos no trânsito? Vou colocar uma imagem na tela e você vai me dizer se é certo ou errado. Primeira imagem. Então, nós temos um menininho está atravessando na faixa e o outro não. Qual que está certo? Qual que está errado? Vamos lá? Isso mesmo, sempre devemos atravessar na faixa, né? Sempre. E a próxima imagem? Vamos analisar, então? O que nós estamos observando ali? O menininho está atravessando na faixa de segurança. Mas e o sinal? O sinal está vermelho, o sinal está verde. Nós sabemos, né, que o motorista, quando é sinal vermelho, ele deve parar na faixa de segurança, antes da faixa. E o pedestre também, né? É muito importante ele analisar se está aberto ou fechado o sinal. Então, vamos ver qual que é certa, qual que é errada. Isso mesmo, sempre, né? O motorista chegou no sinal e está fechado, ele vai parar. E o pedestre vai analisar se a imagem está verde para ele, aí ele vai atravessar. Isso mesmo. E na próxima imagem? O que está certo? O que vocês acham ali? A criança com a cadeirinha, outra criança sem a cadeirinha. Vamos lá? É claro, né? Nós já falamos isso durante a nossa proposta, né? Sempre a criança, quando ela vai andar no carro, ela tem que sempre usar o equipamento de segurança, que no caso desta criança é a cadeirinha, pelo tamanho dele, certo? Vamos para a nossa atividade de hoje, então? Os materiais que nós vamos utilizar hoje pode ser lápis de cor ou, de repente, outro material que você queira utilizar na sua casa, tesoura, cola, uma folha de caderno, uma folha que você tiver e o lápis. Então, a sugestão é você fazer um jogo da memória. Eu fiz o meu aqui, ó, e eu vou mostrar para vocês. Eu fiz o jogo da memória dos meios de transporte. Fiz o aviãozinho, a bicicleta, o navio, um carrinho
e um trem, certo? Então, vamos fazer o jogo da memória? Tenho certeza que vai ficar bem legal para brincar. Gente, era essa a nossa proposta de hoje. Até a próxima. Tchau para vocês.